Pois é, você piscou e já estamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro viaja até o Rio para enfrentar o Fluminense, levando em consideração que a equipe do Cruzeiro almejam algo a mais nesse campeonato. Esse é o tipo de partida em que você tem que ir visando pontuar, em que pese ser fora de casa. E é sobre isso que eu quero falar nesse pré-jogo com vocês. Pois bem, fazendo uma análise um pouco mais geral, se na partida contra o Grêmio eu falei que o Grêmio e o Cruzeiro disputam o mesmo campeonato, a mesma faixa de tabela e têm o mesmo objetivo nesse primeiro momento do campeonato, muito claramente brigar pelo G8, e aí não é somente estar no G8, mas é brigar por uma melhor colocação dentro do G8, né? O Fluminense já é um elenco que se encontra num patamar um pouco abaixo dessas duas equipes. Então, se o Cruzeiro vem com uma proposta de um elenco reformulado para buscar coisas maiores no ano e figurar definitivamente entre as melhores equipes do futebol feminino brasileiro, o Fluminense tem um elenco que está alguns degraus abaixo do elenco do Cruzeiro e que, a princípio, não figura entre uma das equipes favoritas, a G8, por exemplo, nesse campeonato. Isso não quer dizer tanta coisa assim, a gente sabe como é o futebol, se o time encaixa, se o time tem uma estratégia, uma forma de jogar que é efetiva, ele pode pontuar e buscar, né, uma vaga. Eu acredito que é o objetivo do Fluminense fazer o melhor campeonato possível e, por que não, buscar um G8, brigar ali por essa vaga. Mas se você for analisar o campeonato, as equipes que nós temos, não é uma equipe que figura entre as favoritas aí para passar para a próxima fase. Então, diante disso, é um jogo para o Cruzeiro encarar com muita seriedade, entendendo que vai ter muitas dificuldades, mas que precisa buscar ou um ou 3 pontos para realmente seguir no pelotão da frente do campeonato, sabendo que os seus principais confrontos serão fora de casa. Logo na sequência tem jogo muito difícil também, e também fora de casa, né? Então, você enfrentar um adversário que está com o elenco a alguns degraus abaixo do seu, mesmo que seja fora de casa, é importante que você vise uma pontuação nesse jogo. Então, para mim, é uma partida que o Cruzeiro precisa realmente se impor e mostrar em campo esse objetivo. Para mim, é uma partida de imposição, em que o Cruzeiro realmente precisa mostrar que veio no campeonato e arrancar os pontos, mesmo fora de casa, mesmo uma grande camiseta que tem do outro lado, que é a do Fluminense, mas é preciso, nesses momentos, fazer valer a diferença dos elencos. Acho que ainda está muito cedo para a gente ver, assim, tão claramente no campo a superioridade de um elenco sobre o outro, porque todas as equipes ainda estão meio que fora de ritmo, meio que sem entrosamento. É aí segunda partida do ano para a maioria das equipes, né? O Cruzeiro vai para a sua quarta, mas enfim, ainda é um estágio ainda muito inicial para todo mundo, e por isso, por mais que o elenco do Cruzeiro seja realmente melhor objetivamente do que o do Fluminense, eu não acho que você vê tão naturalmente essa distância num momento tão inicial da temporada. Então, como isso não é tão natural, é preciso que haja imposição das nossas atletas, realmente muita seriedade, muito foco, muita concentração no objetivo para que elas possam sair do Rio com 1 ou 3 pontos na bagagem. Falando um pouquinho do nosso lado especificamente, eu acho que a minha maior curiosidade e a maior dificuldade de fazer pré-jogo é justamente a escalação que o Jonas vai trazer para essa partida. Eu sinto que a única escalação que realmente era previsível até o momento foi a contra o Bahia. Ali eu acho que o Jonas utilizou aquilo que eu e a maioria dos torcedores que acompanham o elenco conjecturava e imaginava. Dali para frente ele vai fazendo muitas mudanças jogo a jogo, né? E fica a curiosidade para saber qual que é a estratégia traçada para essa partida. O Jonas não é um treinador que tem muito apego a essa ideia assim de um time titular que vai jogar sempre e só vai sair uma ou outra jogadora quando for necessário, seja por suspensão, seja por lesão. Ele acredita muito em traçar estratégias baseado nos adversários, e é por isso que a gente vê tantas mudanças de uma partida para outra. Ele acredita também no controle de carga e de minutagem já de cara, então ao invés de começar com uma atleta e, por vezes, tirar ela ao longo da partida, ele prefere começar com a atleta no banco. É isso que a gente tem visto, pelo menos. Não é algo que ele falou, mas é algo que eu estou conjecturando em cima do que a gente viu até aqui, esse ano em especial. Então, diante de tudo isso, fica a curiosidade para saber o time que vai entrar em campo e até uma certa incapacidade da minha parte de analisar, assim, ou prospectar o que esperar dessa partida, tendo em vista que a gente não tem muita noção do time que vai entrar em campo. Eu acho que eu não me arriscaria a dizer nem quem vai ser a goleira, porque eu não sei se ele tá fazendo um rodízio ou se ele tá dando uma sequência para a Tati nesse momento, por exemplo. São ossos do ofício, um pouco difícil de entender aquilo que o Jonas está propondo, e realmente só uma hora antes do jogo é que a gente vai
conseguir conversar um pouco mais, entender um pouco mais. Imagino que ele deve manter uma estrutura que permite que ele jogue ou num 3-5-2 ou eventualmente mudar e trazer uma linha de 4 mesmo, desfazer essa linha de 3, e é por isso que ele mantém ali Chagas de um lado, Clara do outro, porque ele consegue fazer essas mudanças táticas sem necessariamente trocar peças, né? Isso eu imagino, uma manutenção estrutural nesse sentido, mas não me arrisco de forma alguma a escalar o time. Eu tenho as minhas preferências, mas acho que elas não comunicam com aquilo que o Jonas está pensando. E aí tem um outro ponto em cima disso que eu queria trazer, assim, porque eu entendo a questão de olhar para o adversário e traçar uma estratégia, né, e mexer no seu time em função disso, mas eu também acho que quando você está diante de um adversário em que você reconhece que você tem um elenco que é superior em termos de quantidade, de qualidade, né, de peças que te proporcionam características diferentes, por que não pensar um pouco menos em neutralizar o adversário e pensar um pouco mais em trazer o seu melhor jogo possível, né? Fazer com que essa preocupação da neutralização esteja no adversário e não em você. Então, assim, eu penso que isso é uma coisa natural, né? Dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo do momento, dos elencos. Eu acho que tem jogos que o Cruzeiro tem que ser o Cruzeiro, né? Ele tem que se impor, ele tem que colocar aquilo que ele tem de melhor em campo, e aí eu não estou falando só de peças, mas de forma de jogar, né, aquilo que são as nossas valências, e aí cabe ao adversário tentar nos neutralizar, e aí a partir disso sim o Jonas fazer uma boa leitura e se for necessário fazer mudanças, tanto táticas quanto de peças. E é isso que eu gostaria de ver nessa partida, porque eu acho que é um jogo em que o Cruzeiro, elenco por elenco, peça por peça, é objetivamente superior ao Fluminense. Então, diante disso, se o Cruzeiro fizer um jogo de imposição, eu acho que tem plenas condições de fazer uma boa partida e buscar pontos, seja um ponto, seja três, mesmo sendo fora de casa. Então, é algo que eu estou curiosa para ver. Não sei se o Jonas está conectado com essa minha ideia, se ele enxerga dessa forma, mas é o que eu gostaria de ver. Um time um pouco mais próximo do ideal, aquelas peças que têm correspondido um pouco mais nesse curto prazo, até para dar ritmo de jogo, entrosamento. A gente sabe que tem uma partida muito dura logo na sequência, também com zero tempo para treinar, mas eu entendo que é um jogo que, se o Cruzeiro fizer um jogo de imposição, buscar o resultado, depois ao longo da partida você consegue, naturalmente, por ter um elenco, né, que te proporciona peças, você consegue fazer as trocas, você consegue fazer controle de carga, você consegue fazer controle de minutagem sem abdicar de começar com aquilo que você tem de melhor, né, e sem abdicar de ser o Cruzeiro. Então é isso que eu gostaria de ver. Não sei se será assim, a gente realmente tem que esperar para ver qual vai ser a formação tática, qual vai ser a escalação, nome por nome, mas de qualquer forma eu acho que o Cruzeiro, independente de quem está em campo, provou que consegue ser muito forte, mentalmente muito forte, que consegue provou que é um time que acredita até o final, é um elenco muito unido, muito fechado, então diante disso eu espero que, independente de quem entre em campo, né, seja desde o início, quem entre na sequência, que a gente tenha mais um jogo de muita entrega dessas atletas e delas acreditando muito na própria capacidade de buscar o resultado. Acho que é um jogo que, se você vence, você vai muito confiante para a sequência, que vai ser um jogo bem duro, então nesse sentido seria muito, muito bom buscar 3 pontos, mas acho que é um jogo de pontuar, então se eventualmente trouxer um ponto só, faz parte, acho que não é ruim. Ruim realmente acho que seria uma derrota, e obviamente que o Fluminense vem muito forte para buscar uma vitória, né, jogando em casa contra um grande adversário, todo mundo quer vencer esse tipo de jogo, e o Cruzeiro precisa se acostumar a estar neste lugar de ser um adversário que todo mundo quer bater, né? Não vai ter jogo fácil para a gente, então é importante que as atletas, desde o primeiro minuto, estejam muito concentradas e muito focadas no nosso objetivo, mas acredito que elas têm plenas condições para buscar um resultado positivo. Fico na torcida, acho que o torcedor cruzeirense tem todos os motivos para estar otimista para esse jogo, sabendo das dificuldades, sabendo que tem um adversário do outro lado que também trabalha, que também deseja e que também é merecedor, mas acredito que, se a gente fizer um bom jogo, se a gente tiver foco do início ao fim, a gente tem plenas condições de sair do Rio com 1 ou 3 pontos na bagagem, preferencialmente 3. E é isso, gente. Espero voltar aqui no pós-jogo com mais uma vitória do Cruzeiro, falando um pouquinho sobre o que o Jonas aprontou dessa vez. É isso. Um beijo, tchau.